planos para prosperar. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Planos para prosperar. O texto está sendo projetado, eu farei a leitura, vocês podem me acompanhar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, nós clamamos agora, muito humildemente, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Que seja o Senhor, que não seja eu, que não seja uma preparação, mas que seja realmente o Teu Espírito falando aos nossos corações. Queremos ser crentes melhores, para Te adorar melhor, para Te servir melhor, através do poder transformador de Ti, através da Tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui nessa tarde, quem deseja prosperar, quem deseja ser próspero, todos ou talvez a maioria levantariam suas mãos. Eu quero ser próspero. E não há errado, não há um erro em querer ser próspero. Mas o problema é que algumas pessoas olham para textos como esse e alguns outros também da palavra e simplificam o entendimento de prosperidade a algumas questões apenas, como por exemplo a questão financeira. Olha-se para um texto como esse e já se joga um olhar sobre finanças, como se aquele que fosse próspero é aquele que tem mais. O que não é necessariamente assim. E esse entendimento incorreto, tanto desse como de outros textos, faz com que nós estejamos compondo uma teologia incorreta, um pensamento que vai caminhar junto conosco, que vai nortear os nossos passos, mas que é incorreto. E textos como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, verso 13, que diz lá que o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. No mesmo verso ele diz que vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. E Salmo 91, verso 10, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então você pega textos como esse, que estão falando, que tem um determinado contexto, e aí coloca dentro de um aspecto de prosperidade, enquanto fartura financeira, enquanto ausência de doenças, e aí começa-se a construir uma teologia falha, como eu já disse, e aí seguindo por esse caminho, a pessoa começa a pensar que ser próspero é andar no topo, é ter uma conta bancária recheada, é nunca enfrentar dificuldades, é ver os filhos sempre aprovados nos primeiros lugares, mas isso não é a prosperidade bíblica. Os planos de Deus para prosperar, ou os planos que Ele tem para nossas vidas de prosperidade, não é necessariamente isso, ou não é apenas isso. Esses não são os planos que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos para esse texto aqui de Jeremias, a palavra que nessa versão está traduzida por prosperidade é shalom. E é interessante que shalom normalmente ela traz o significado de paz. Há uma outra versão que diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. E aí você fala assim: Davi, então o que quer dizer isso? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Shalom não significa apenas paz, mas a palavra shalom, ela tem um significado ou uma gama de significados que são maiores. Ela fala justamente sobre saúde, paz, prosperidade, segurança, bem-estar. Tudo isso está ligado ao shalom. Queridos, mas quando eu olho para um texto como esse, há uma tendência de simplificar as coisas. Está errado então a tradução da Bíblia quando ela diz que são planos de prosperar? Não, não está, porque se shalom significa isso tudo e também significa paz, ser próspero é ter paz. De cara eu começo a entender que aqui não há necessariamente uma palavra voltada a um crescimento financeiro ou a uma isenção de problemas, mas numa aplicação talvez mais direta, e nós vamos falar sobre o contexto desse texto aqui que lemos, nós veremos que shalom aqui, a palavra ela está mais próxima da paz. Aquele povo precisava de paz. Perceba que prosperidade limitada a isso é esquecer-se de texto como o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, quando Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tendes bom ânimo. Queridos, eu e você vamos passar por momentos difíceis.
esse entendimento de planos para prosperar é o que nós vamos buscar nessa tarde. Qual é o correto contexto, então, de Jeremias capítulo 29? Você que está com a sua Bíblia aberta, nós vamos lá começar a ler os textos. Mas antes disso, deixa eu dar um panorama sobre o livro aqui de Jeremias. Jeremias é um livro profético. Jeremias, por ser esse livro profético, ele tem um caráter exortativo. Normalmente o profeta ele estava exortando, ele estava apontando os perigos, advertindo aquele povo de perigos atuais, de perigos futuros e mostrando, apontando o caminho futuro. Naquele momento ali, o reino, ele era composto da seguinte forma: desde a morte de Salomão, o reino havia sido dividido. Ele havia sido dividido em Judá, cuja capital era Jerusalém, e Israel, cuja capital era Samaria. Nessa época aqui desse texto, Israel já não existia mais, pois ela já havia sido levada cativa. Jeremias, então, ele está profetizando ao reino de Judá, na fase final. Imagine o reino que durante muito tempo foi um reino grande, um reino pomposo. Agora ele está na fase finalzinha. Ele já se dividiu, ele já foi levado cativo uma parte, e agora, na fase final do reino de Judá, esse é o momento que Jeremias está profetizando. Isso porque o reino ele vai ser ainda tomado pelos egípcios e logo após ser levado cativo pelos babilônios. Então, quando eu volto agora os meus olhos ao texto, eu quero te convidar a olhar o verso 1. Para nós traçarmos o contexto, a gente vai começar a entender o sentido da prosperidade aqui, ou dos planos de prosperar. Verso 1 do capítulo 29. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou, só até aqui. Esse é o conteúdo de uma carta. Uma carta, alguém escreve a alguém que não está perto. Então perceba que a gente começa a compor aqui. O profeta está escrevendo a alguém ou a um grupo de pessoas que está distante, que Jeremias enviou de Jerusalém. Ou seja, Jeremias estava ainda em Jerusalém. Aos líderes que ainda restavam entre os exilados. O povo já havia sido levado exilado. Então ele está escrevendo essa carta. Ela tem como destinatário pessoas que não estão passando os melhores momentos da sua vida. Elas já estavam exiladas. Aí ele diz aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então o objetivo dessa carta aqui, e eu preciso olhar para todos os versículos antes de chegar no verso 11, porque essa carta ela tem um assunto, ela tem um tema maior. Então o objetivo dessa carta era comunicar algo a pessoas que estavam passando talvez os piores momentos de suas vidas, pessoas que estavam fora da sua casa, pessoas que estavam exiladas. O verso 4 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Perceba que a mensagem da carta não é uma carta pessoal de Jeremias, mas é uma carta que ele começa identificando: olha, isso aqui é palavra de Deus, é palavra do Senhor dos exércitos. E ele usa o termo aqui, Senhor dos exércitos, como uma maneira de dizer que o Senhor ele é superior a todos os exércitos. Então todas as guerras estão debaixo dos pés do Senhor. Ou seja, quem está escrevendo essa mensagem aqui, quem está enviando essa mensagem, tem autoridade. O Senhor Deus, a mensagem, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha que interessante, Deus está dizendo aos exilados que Ele deportou. A gente tem mania de achar que os problemas de nossa vida pegam Deus de surpresa. A gente tem mania de achar que as dificuldades que nós vivemos, elas estão fora do controle de Deus. Mas aqui, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Queridos, eu preciso entender que aqui no texto, quem deportou aquele povo, em última análise, é o Senhor. Estava debaixo da autoridade do Senhor. Então aquele tempo de deportação, aquele tempo difícil, era plano do Senhor para aquele povo. Só que isso não é uma mensagem boa de se pregar. A gente gosta de ser massageado no nosso ego, mas às vezes há momentos difíceis em nossas vidas que são planos do Senhor para nós, que nós precisamos passar por eles. Queridos, mesmo os tempos difíceis estão debaixo da soberania de Deus.
Então, mesmo que eu não entenda, eu devo me submeter. Então, os planos para prosperar envolvem submissão ao plano de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. A vontade de Deus é maior, ela é boa, perfeita e agradável. Não quer dizer que ela seja do meu agrado, mas a vontade de Deus, ela é maior, ela é melhor. E esse é o primeiro ponto, então, da mensagem nessa tarde: submissão. Não há prosperidade sem submissão à vontade de Deus. Não há. Mas eu olho para o fulano, para a pessoa que não reconhece Deus como Senhor de sua vida, e ele tem, ele faz, ele acontece. Não há prosperidade sem submissão à vontade de Deus. Isso é um princípio bíblico. O próprio Jesus nos ensina na oração modelo, Mateus 6, verso 10, quando ele diz: seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade que deve ser feita. A minha vontade, ela me leva a um caminho de fracasso. A minha vontade não me faz prosperar, ainda que eu queira, ainda que eu tenha um bom coração, como alguns dizem, ainda que eu esteja desejando o melhor. Não, é preciso submissão. Seguindo o texto, verso 5, verso 6. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Queridos, quando eu continuo lendo aqui os versos 5 e verso 6, eu percebo que os verbos aqui são verbos de ações do cotidiano. Quando ele diz: construam casas, habitem, plantem, comam, casem-se, multipliquem-se, são ações do nosso dia a dia. A palavra aqui está dizendo que aquele povo deveria viver normalmente, mesmo enfrentando o pior momento de suas vidas. Vivam normalmente, porque é muito fácil, diante das dificuldades, nós começarmos a reclamar, nós pararmos a nossa vida. Mas eu não vou fazer mais nada porque eu fiquei chateado. É muito fácil nós pararmos, e há pessoas que, diante de situações desagradáveis, param suas vidas. Talvez uma perda, eu perdi alguém e aí minha vida para. Não, a minha vida não pode parar. Talvez uma desilusão, uma chateação, talvez um relacionamento abusivo, e aí a partir daí a pessoa se fecha e não está disposta a mais nada. Não, eu não posso parar. Aqui o texto nos ensina que eu devo viver normalmente, eu devo manter a minha vida em atividade. Eu não posso parar diante das situações difíceis, das situações desagradáveis, seja qual for a dificuldade. Não pare. Se há alguma coisa que precisa ser resolvida, ser tratada, trate. Tem que resolver, resolva. Peça a Deus sabedoria. Viva assim o tempo da perda, o tempo do luto, mas não pare a vida. Nós estamos saindo agora de um tempo de pandemia e tem gente que está com dificuldade. Queridos, isso é normal. Mas a palavra do Senhor nessa tarde é: não pare, se mova. Tente dar um up. Eu sei que pela sua força está difícil, mas é na força do Senhor, é na força do Deus dos exércitos. Essa mensagem é na palavra do Senhor dos exércitos. É Ele quem nos capacita a nos movermos. Então, planos para prosperar envolvem manter a vida em atividade. Não se conformar, não deixar a vida como está, não ficar apenas reclamando, não ficar apenas desgostoso, chateado com um monte de gente, mas não pare. O texto segue no verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Queridos, esse texto aqui é muito forte, porque o Senhor, Ele está nos ensinando que nós devemos orar ou nos esforçar primeiro, quando Ele diz: busquem a prosperidade da cidade. Nós devemos buscar a prosperidade daqueles que são os opressores.
Aquele povo estava diante de uma situação de opressão. E eu quis usar essa palavra opressão, porque ela faz parte do nosso dia a dia atual. Hoje nós vivemos uma época onde estão sendo incentivados discursos de ódio, discursos de inconformidade ou inconformação, talvez, com algum tipo de poder, seja poder público, seja, enfim. E aí começa a se dizer que, a autoridade ou a liderança opressora sobre nós. Queridos, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos buscar a prosperidade da cidade. Mas o meu patrão, ele é opressor, ele me trata tão mal. Busque a prosperidade dele, faça o seu melhor, trabalhe. Se está ruim do jeito que está, imagina se ele piorar. Vai piorar para você. É isso aqui que o profeta está dizendo, a palavra do Senhor. Olha, se está difícil, se eles não melhorarem, vai piorar para vocês. E isso é difícil, porque a tendência é nós não querermos nos esforçarmos. É simplesmente o homem deseja rebelar-se contra a opressão. Isso tem tudo a ver com o que está escrito em Romanos capítulo 13, verso 1, quando diz que não há autoridade que não venha de Deus. Aqueles que estão acima de nós, ainda que nós não concordemos, estão ali porque o Senhor foi quem os colocou ali. Não é pelo mérito deles não, ou por alguma pechada ou alguma coisa, não. É porque o Senhor os colocou ali. E o texto nesse mesmo verso aqui diz: orem ao Senhor em favor delas. Queridos, isso é muito difícil. Orar em favor daqueles que nos oprimem. O que o profeta está dizendo aqui, olha, vocês vão passar esse tempo de cativeiro, vocês vão passar esse tempo de dificuldade, mas orem por aqueles que estão oprimindo vocês. Queridos, nós temos feito isso? Será que nós temos orado por aqueles que são contrários a nós? E tem gente que ainda tem a cara de pau de fazer aquela oração. Não, eu estou orando, mas estou orando para que Deus leve. Não é para que Deus leve. Aí a pessoa, não, para que Deus leve para um local melhor. Não é para isso. Nós devemos orar, interceder por aqueles que estão acima de nós, por aqueles que nós não concordamos. E esse ensino tem a ver com o que está lá em Mateus 5:44, quando nós aprendemos que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A oração deve ser um pilar. Então, esforço e oração fazem parte dos planos para prosperar. Mas por que esforço e oração? Porque tem gente que gosta de fazer corpo mole, tem gente que gosta de ficar de moleza, não quer trabalho, não quer interceder, não quer orar e quer colher. Não vai colher, não vai encontrar uma vida próspera. Planos para prosperar demandam esforço e oração. Verso 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Queridos, naquele momento ali, Jeremias estava trazendo uma palavra dura, dizendo que o povo deveria passar por aquele tempo de cativeiro, mas em contrapartida, havia outros profetas que estavam usando o nome do Senhor e dizendo assim: vocês são povo de Deus, não se preocupem, isso aí é apenas um momento, isso aí que vocês estão passando vai acabar rápido. Mas não era a palavra de Deus naquele momento. E aqui o que o texto nos ensina é que nós não devemos dar ouvidos aos enganadores, aqueles que têm a mensagem fácil. Queridos, há locais que você vai, e eu quero falar isso com muito temor, mas parece que apenas o seu ego é massageado. Não, porque sempre tem uma palavra de autoajuda, uma palavra muito positiva, mas há momentos que nós precisamos refletir na palavra do Senhor e entender que nós precisamos ser tratados, que nós precisamos nos submeter, que nós precisamos orar, que nós precisamos nos esforçar. É interessante que o texto ele fala que vocês os encorajam a terem, se referindo aos sonhos. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem.
Queridos, aqueles profetas estavam sendo encorajados pelo povo. Como assim? O povo buscava aqueles que tinham a palavra mais fácil. Davi, mas então, como é que eu vou saber o que eu devo ouvir? Querido, submeta a palavra de cada um de nós ao crivo da palavra de Deus. A Bíblia, ela é o crivo. A Bíblia é o parâmetro que deve ser seguido. É a palavra de Deus como um todo, e não apenas uma palavra fácil, não apenas uma palavra agradável. Talvez você esteja aqui nessa tarde achando assim, caramba, eu pensava que hoje a palavra ia ser mais agradável. Mas deixa o Senhor falar ao teu coração, meu irmão. Assim como está falando a cada um de nós, ao meu coração. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, escrevendo sobre a importância de Timóteo, que era novo, manter-se firme à palavra, o fiel à pregação da palavra, a fiel à pregação da correta palavra. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Queridos, aqui fala sobre a importância de nós estarmos firmes na palavra. A palavra nem sempre é aquilo que nós esperamos, mas devemos estar firmes nela, porque senão a gente vai ficar sendo seletivo. Eu estou acompanhando pela internet, não gostei da palavra, hoje é muito fácil, você muda, você dá um dislike, como é o nome que dá quando você... Não, mas é o nome do fenômeno quando a pessoa... Todo mundo está abandonando o ciclano, deixando de seguir lá. Tem um nome. Deixa de seguir. Cancelar. A gente cancela uns e outros aí. Mas, queridos, eu não posso cancelar a palavra de Deus na minha vida, não. A palavra de Deus, ela tem que ser viva em mim. Ela tem que provocar mudança na minha vida. Planos para prosperar envolvem ouvir a verdadeira palavra de Deus. Busca a verdadeira palavra de Deus, querido. Verso 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Queridos, havia um tempo determinado para aquele infortúnio, para aquele momento difícil. Havia um tempo determinado. O texto aqui diz que eram 70 anos. O próprio Jeremias já havia falado sobre isso, e há outros textos também que falam sobre isso, mas Jeremias capítulo 25, verso 12, ele já havia dito, outros textos também já haviam previsto esse momento do cativeiro. Enfim, queridos, há um tempo determinado para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3 é um texto que fala sobre a transitoriedade da vida. Ele vai dizer, olha, há um tempo determinado sobre cada coisa debaixo do céu, e aí ele começa, tempo de morrer, tempo de nascer, e assim vai. Há um tempo determinado para cada coisa em nossas vidas. A vida é transitória. A vida é transitória. Os momentos difíceis que vivemos, eles passam. Os momentos difíceis são transitórios. E é interessante que lá em Eclesiastes, nesse capítulo 3, o verso de número 12, ele vai dizer o seguinte: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Depois, você lendo esse texto todo, você vai ver que ao perceber a transitoriedade da vida, o autor ele fala, olha, não há nada melhor para o homem do que ser feliz e fazer o bem. Nós precisamos aproveitar o tempo que temos para sermos felizes e fazer o bem. Aí está o caminho da prosperidade. Então, os planos para prosperar envolve nós percebermos a transitoriedade da vida, porque a segunda parte aqui do verso que nós lemos, do verso 10 do capítulo 29 de Jeremias, ele diz, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. O Senhor, ele cumpre todas as promessas que ele tem para nós. Ele não deixa a sua palavra voltar vazia, ele não deixa uma promessa em aberto. E aí nós chegamos ao verso 11, finalmente. Foi necessário nós percorrermos esse caminho para entendermos todo um contexto do que estava acontecendo nessa carta. O verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, os planos do Senhor para nós, de nos fazer prosperar, não significam ausência de problemas, não significam viver de uma maneira sem fazer muito esforço, achando que vira e mexe vai entrar na minha conta lá um valor, e não significa isso, não significa ouvir somente o que me agrada. Esses não são os planos para prosperar, mas os planos de prosperar, os planos para nós que o Senhor tem, não se referem apenas ao presente, mas a um futuro de esperança. É muito maior do que o presente, é muito maior do que a situação que eu estou vivendo hoje, seja ela qual for. Se eu estou numa situação boa, glória a Deus. Se eu estou numa situação que requer algum cuidado, que não está sendo tão agradável, glória a Deus, porque os planos de prosperar dizem respeito não apenas ao presente, mas a um futuro de esperança. Queridos, os planos de prosperar do Senhor para nós são planos para que tenhamos paz. E eles passam pela submissão a Deus, eles passam por termos uma vida em atividade, eles demandam o nosso esforço, a nossa oração, eles demandam ouvirmos a verdadeira palavra, e eu digo aqui não apenas ouvirmos, mas praticarmos a verdadeira palavra do Senhor, perceber que a vida é transitória, que as coisas passam, e saber esperar o tempo de Deus para nossas vidas, pois o Senhor há de cumprir a sua palavra, o Senhor há de cumprir as suas promessas para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Eu queria orar com vocês. Feche seus olhos, logo em seguida nós vamos estar cantando. Feche seus olhos. Senhor, te dou graças pela tua palavra, Pai. Que nessa tarde, se há alguém aqui desanimado, se há alguém aqui sem esperança do futuro, que seja uma tarde de mudança, de entender que não podemos ficar parados, de dar um passo, de romper com aquilo que está causando a trava, com aquilo que está deixando a pessoa imóvel, parado. Não, mas nós queremos romper, prosseguir e viver os teus planos de prosperidade, não apenas prosperidade, como disse, financeira, não, mas planos que são de um futuro melhor, assim como aquele povo precisava, não de finanças, mas precisava de esperança. Renova em nossos corações a esperança e a certeza de que nossas vidas em tuas mãos, buscando a tua vontade, é o melhor para nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.